compartilhar ou meditar na palavra do Senhor, eu quero expressar a minha gratidão a Deus, o meu louvor ao Senhor, pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de estar com o CREIO nesta data tão importante do 31º Congresso desse importante departamento da nossa igreja. E por falar em nossa igreja, eu quero honrar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, muito bem representados pelo pastor Paulo Moraes, a quem eu cumprimento. Deus siga a abençoar a nossa liderança e a nossa igreja. Em especial, agradecer ao pastor Adalto, à irmã Ruth Costa, ao pastor Paulo Henrique e sua família, pelo honroso convite para estar aqui com vocês neste momento tão importante. Ao cantor Ítalo Ribeiro, Deus o abençoe, com sua esposa, e a todos que aqui estão. Mencionar aqui a minha alegria de estar com os coordenadores do CREIO ali de Mogi das Cruzes, também o grupo que veio representando o CREIO de Mogi das Cruzes, e para mim é uma alegria ainda maior em ter aqui minha filha entre vocês, louvando ao Senhor. Eu me refiro a Sofia, e isso para mim se constitui de uma grande alegria. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu confesso a vocês que durante esta semana, por algumas vezes, buscando em Deus uma direção sobre o que compartilhar com um grupo tão seleto como o de vocês, o Senhor, em todos esses momentos em que eu me aproximei e perguntei sobre esse momento, o Senhor fez descer ao meu coração o desejo de compartilhar com vocês, dentro desses preciosos minutos que teremos, a respeito de um assunto que eu considero fundamental a todos nós. Para isto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Quando você encontrar o livro do profeta Daniel, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você encontra pelo menos um motivo para dizer aleluia. Alguns encontram. Daniel capítulo 1, e nós leremos 2 versículos apenas, os versículos de número 8 e 9. Tratam-se de 2 textos extremamente conhecidos. Eu reconheço que eles são extremamente, no bom sentido da palavra, explorados em ambientes como este, mas vamos procurar buscar em Deus aqui, pela sua palavra, de aprendermos um pouco mais a respeito de sua palavra. Você que encontrou Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por sua graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Inquestionavelmente, Daniel
é uma das figuras mais extraordinárias, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia Sagrada. Eu acho pouquíssimo provável que haja entre nós aqui alguém que em alguma medida já não tenha tido algum contato com a história, ou uma frase, ou todo o relato bíblico a respeito de Daniel. E quando pensamos, adolescentes, sobre Daniel, é natural que alguém que se interesse de fato em aprender com esta personagem, este vulto da história, faça uma pergunta central, como eu, por exemplo, faço: qual uma virtude, qual uma qualidade capaz de definir Daniel? E eu diria que a principal virtude de Daniel não foi o fato de ele ter sido um grande profeta, não foi o fato de ele ter sido sábio, não foi o fato de ele ter tido inclusive influência no palácio do rei, mas a virtude principal de Daniel, inquestionavelmente, foi a integridade. E quando nós falamos sobre integridade, é natural que a mente ela funcione rapidamente, porque quando se fala em integridade, se pensa rapidamente, eu repito essa expressão, em uma vida moral, em honestidade. Mas a expressão integridade, ela é mais do que isto. Então, antes de nós olharmos para o texto que nós lemos, para a história de Daniel, vamos pensar rapidamente aqui sobre esta expressão, esta virtude, esta qualidade chamada integridade. Integridade é o mesmo que inteiro. Integridade é algo que não sofreu alteração. Integridade é algo que não foi quebrado. Integridade é algo que não foi atingido. Na verdade, quando aplicado a uma pessoa, por exemplo, integridade tem a ver com uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível. A integridade ela se manifesta em bons comportamentos, ações que de fato demonstram duas outras qualidades: retidão e honestidade. Em que áreas da vida, por exemplo, a integridade ela se manifesta? Primeiro, ela se manifesta no comportamento moral, na conduta ética. Então você olha para alguém e você resume na forma com que ela se comporta e conduz a sua vida moral e eticamente, e você diz se essa pessoa é íntegra ou não. Mas integridade não tem a ver só com aspecto moral e ético. Integridade também tem relação com algo espiritual, e que aí traz para nós outras conotações, como por exemplo, entrega. Então integridade não tem a ver só com o que eu não faço porque é pecado. Integridade também tem a ver com o que eu faço porque me ajuda a manter uma vida de santidade. Então integridade tem a ver com o quanto você se entrega naquilo para o qual você se propõe a fazer. É por isso que quando falamos sobre, e ainda tratando sobre integridade, antes de olharmos para Daniel, é por isso que quando se fala de integridade, também estamos falando sobre práticas espirituais. E para você que está bem atento aqui, a integridade também, ela tem relação com a forma com que lidamos com o nosso tempo. Então, para ser prático aqui com vocês,
É como se nós tivéssemos coragem de passarmos um filtro na semana que se encerra hoje e verificarmos como investimos o nosso tempo durante esta semana. Integridade tem a ver com entrega. Integridade tem a ver com investimento sábio de tempo. Dito isto, olhemos agora para o livro de Daniel. E quando olhamos para um livro como este, é claro que há muitas possibilidades de pensarmos sobre este livro, mas vamos juntos aqui rapidamente, eu prometo, pensar, por exemplo, nos propósitos do livro de Daniel. Por que esse livro está na Bíblia? Para que Deus conduziu pelo seu Espírito Daniel a escrever o que aqui está escrito e compor o que nós chamamos de o cânon sagrado, a Bíblia Sagrada, livros inspirados pelo Espírito Santo? Para que esse livro está aqui? Primeiro, o livro de Daniel, ele nos conta a história sobre como alguém conseguiu sobreviver como servo de Deus em um mundo anti-Deus. Então, quando você se propõe a ler o livro de Daniel, você é colocado diante da história de alguém que desde a sua infância, adolescência e até o final de sua vida, como este alguém sobreviveu na sua relação com Deus em um mundo que era contra Deus, oposto a Deus, inimigo de Deus. E Daniel se apresenta, portanto, como alguém que confirma assim: é possível se manter fiel a Deus, mesmo diante de um sistema corrupto e corrompido. Então, se nesta geração há alguma dúvida sobre se é possível manter-se com caráter nos tempos atuais, Daniel se apresenta como exemplo, nos dizendo: sim, é possível, no meio de uma maioria que é contra Deus, você honrar a Deus e ser honrado por Deus. Porque, vejam, nós geralmente olhamos para Daniel. Aliás, quando nós mencionamos o livro de Daniel, geralmente é comum falarmos: abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Mas para você que está bem atento aqui, o livro de Daniel não é sobre a história de um profeta de caráter. Não. O livro de Daniel é o livro de um jovem de caráter, e que porque teve caráter, Deus o fez profeta. E aí aqui não é para você reagir, porque agora está uma onda. Eu vou repetir, você não entendeu, eu vou falar até você. Mas o povo não é burro, é claro que o povo entendeu. Inclusive entendeu que você está repetindo porque você quer que o povo glorifique. Mas eu vou repetir para você gravar isso, porque isso é central para o que Deus quer nos ensinar nesta tarde. Daniel não é o livro de uma história de um profeta de caráter. Não. Daniel é o livro que nos conta a história de um jovem de caráter. E que Deus, ao olhar para ele, disse: porque foi de caráter, eu te levantarei como um grande profeta. Agora, Daniel é dividido em duas partes, para adiantarmos aqui. Primeiro, a primeira parte do livro do profeta Daniel nos informa sobre como ele sobreviveu à Babilônia. Então, se você ler, por exemplo, os 6 primeiros capítulos deste livro, você entrará em contato com a história de um jovem que nos ensina como ele sobreviveu aos desafios de uma Babilônia. A segunda parte
nos conta como Deus, em resposta à atitude nobre e de caráter de Daniel, como Deus o usou em suas mãos. E aí aqui fica a verdade absoluta de que Deus não fica devendo nada a ninguém. Uma vez que Daniel o honra na Babilônia, Deus reage usando Daniel na mesma Babilônia. Então, a sua vinda aqui nessa tarde, ela não passa despercebida de Deus. A sua atitude em ficar aqui das 2:30, isso sem contar o tempo que você levou para chegar aqui, não passa despercebido aos olhos de Deus. Deus certamente está olhando e dizendo: no tempo certo eu vou reagir e vou recompensar e usar essa pessoa para a glória do meu nome. Daniel se apresenta em seu livro como Deus o preparou para depois ungí-lo, para depois usá-lo. Diga bem forte: preparo. Não, isso não é forte, diga preparo. Unção e ser usado. Primeiro Deus prepara, depois Deus unge, para depois Deus usar. Esse é o processo de Daniel. As pessoas já pegam as profecias de Daniel, as 70 semanas de Daniel, as revelações que Daniel não só recebeu, mas os sonhos que ele interpretou. Mas às vezes nos esquecemos do processo. E mais, e aí aqui eu peço para você dobrar a sua atenção, porque olha as características adolescentes do grupo ou do povo em que Daniel foi introduzido na Babilônia. Será que era um tempo de desafio? Vejam, a Babilônia nesse tempo era um povo, ou composta de um povo arrogante. E por que eles eram arrogantes? Porque eles diziam deter o poder absoluto. Então vejam, Daniel e seus amigos são introduzidos na Babilônia. A Babilônia é composta de um povo arrogante, prepotente, um povo que desconsiderava os outros povos. Afinal, nós somos o centro do mundo. Afinal, nós detemos o poder absoluto desse tempo. E não só isto, a Babilônia, além de ser arrogante pelo poder que detinha, a Babilônia também se julgava ser a detentora da sabedoria. Então eles diziam: o poder é nosso, a sabedoria é nossa. Agora vejam, entram ali alguns jovens hebreus. Nós que temos o poder, nós que temos a sabedoria, qual é a necessidade que temos de mais pessoas de outros povos? Nenhuma necessidade. Então vejam, sem uma razão forte, eu vou repetir essa expressão, sem uma razão forte, Daniel nunca seria respeitado como profeta em uma sociedade como esta. O que eu estou tentando dizer a você que está atento é que se Daniel e seus amigos decidissem andar em conformidade ao padrão da Babilônia, certamente eles não seriam aceitos como pessoas a serem honradas. Afinal, eles seriam apenas mais um entre os outros. Na verdade, a Babilônia respeitou, e nós vamos ver isso até o final, a Babilônia se curvou a Daniel e a seus amigos justamente porque no mundo de iguais eles decidiram resistir à pressão e ser diferentes. Agora, será que este foi um tempo fácil? Quem me ouve diga amém. Vejamos, eu procurei uma expressão
para definir a Babilônia dos dias de Daniel, para trazer aos adolescentes nessa tarde. E a expressão que define a Babilônia daqueles dias não é outra senão confusão. Se você pode, eu sei que não é animador, essa palavra não é animadora, mas diga lá, diga confusão. Agora, que tipo de confusão marcava aqueles dias? Primeiro, eu estou falando de Daniel, tá? Confusão política. Vai enumerando. Outra confusão daqueles dias, confusão social. Outra, confusão religiosa. Confusão espiritual. E finalmente, confusão moral. Não, eu não estou falando dos nossos dias. São os dias de Daniel. Politicamente aqueles dias eram confusos, de batalhas e de problemas geopolíticos, rei contra rei, as bases dos governos todas abaladas, insegurança política nas nações. É que não dá tempo de nós discorrermos, mas este tempo foi um tempo de confusão política, confusão social, má distribuição de renda, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, os poderosos dominando os mais fragilizados. Daniel está inserido neste contexto. Confusão religiosa, deuses para todos os lados, e todos dizendo: nós temos a verdade. Eles não tinham internet, mas de todos os lados alguém tinha um Deus para apresentar. Confusão espiritual. Você pode servir a Deus à sua maneira. Você não precisa de um líder espiritual para servir a Deus. Você não precisa ter vida de santidade para ter intimidade com Deus. Basta, depois de fazer tudo o que você quiser, trancar-se no seu quarto e falar com Deus, e está tudo certo. Confusão moral. Não há verdade absoluta. Esses são os dias de Daniel. E esta confusão toda, atentem para isto. Primeiro, levou o povo a perder a fé genuína. Levou o povo a desconfiar do futuro. Levou o povo a perder a esperança. E já não se acreditava mais que Deus pudesse levantar um profeta genuíno para anunciar a sua palavra. É nesse contexto que Daniel, e vai lá, entre 15 e 16 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem 15 anos? Levanta a mão com a força de quem tem 15 anos, não com a força de quem está com, vai lá, 15. Tem gente que está assim, ó, com 15 anos, meu irmão. Quem aqui tem 16 anos? Na idade de vocês, Daniel entra na Babilônia. Quem me ouve, diga amém. Vocês precisam entender isso. Ele entra na Babilônia debaixo de um trauma. Qual trauma? O Deus dos meus pais permitiu o exílio, permitiu sermos levados cativos à Babilônia. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que abriu o Mar Vermelho, agora permitiu que caíssemos nas mãos de Babilônia. Imagine a mente desse adolescente.
Imagine a base de fé desse adolescente. Ele entra em Babilônia, naquela confusão toda. E aí aqui eu vou aplicar algo que para mim é caro. Daniel está, diga bem forte para ser uma vez só, mas diga mesmo, diga: longe de casa. Existem qualidades em você que serão testadas quando você estiver longe de casa. Pois eu repito isso aqui. Existem testes que Deus nos submeterá quando estivermos longe de casa. Segundo, quando estivermos longe das autoridades colocadas sobre nós. Adolescente, se você crê que Deus está falando aqui, atente para isto. Os testes que definirão o teu futuro não acontecerão no teu quarto, não acontecerão debaixo dos olhos dos teus pais e dos teus pastores. Os maiores testes que definirão onde Deus vai te colocar ou não acontecerão quando você estiver longe de casa e longe dos olhos daqueles que estão sobre você. E eu sei que já há adolescentes entendendo que Deus está falando diretamente com você, pois está mesmo. E Ele está dizendo: se você sobreviver a esse teste, eu te colocarei em lugares que você nunca imaginou ocupar. Nós seremos provados em nossa qualidade nos momentos não só das maiores provas, mas quando recebermos grandes oportunidades. Agora é hora de você olhar para alguém. Olhe para alguém e diga assim, porque tem gente que é contra pregador falar isso, né? Pois é, mas conversa o culto todo. Aí a hora que é para falar alguma coisa de Deus, aí não pode. Agora é que pode. Ele conversa, fala, que hora que vai acabar, quer água, eu busco para você. Aí a hora que é para falar, diga para o seu irmão a palavra de Deus, aí é coisa de pregador. Agora olhe para ele, diga assim: nem toda grande oportunidade é de Deus. Nós não podemos ser movidos por oportunidades, nós temos que ser movidos por princípios. Antes de você achar que a porta aberta foi Deus quem abriu, pergunte: isso vai honrar a Deus? Isso está baseado na palavra de Deus? Porque se não estiver, seja qual porta for, não entre por ela. Aliás, atentem para isso, adolescentes. Existem honras. Eu vou repetir aqui, até você olhar para cá. Existem honras que são, na verdade, estratégias e armadilhas para te matar. É só lembrar de Acabe. O profeta disse: você morrerá e não há remédio para você. O que ele fez? Sabendo que o profeta era de Deus, ele emprestou a sua roupa de rei para Josafá e disse: hoje você vai sair como rei. Imagine Josafá: Deus decidiu me honrar na terra, porque agora todos vão me ver vestido de rei. Na verdade, o vestir de rei não era para honrar, é para colocar o outro para morrer no lugar dele. O que ele não sabia é que de Deus ninguém esconde. Pode estar com a roupa que for, sendo rei, vestir como povo, Deus te acha no meio da multidão. Não entre por qualquer porta. O Senhor está falando com alguém aqui nesta tarde. Não entre por qualquer porta. Mas é uma grande oportunidade.
oportunidade. O fato de ser uma grande oportunidade não é garantia de que Deus está nela. Enquanto Deus não confirmar, não dê um passo. Quem está entendendo a voz de Deus, aproveite a oportunidade e dê o melhor glória a Deus que você pode. Daniel, repito, Daniel tinha todos os motivos, todas as condições de se envolver com Babilônia. Deus permitiu o cativeiro. Deus, ele poderia pensar, no auge da loucura humana, Deus nos abandonou. Ou o rei quer me honrar. Ou, quem sabe, não é Deus querendo me honrar, me colocando para sentar com o rei agora. Não, Daniel, você não vai sentar com o rei para comer e beber. Você vai ser chamado para estar diante do rei, para falar de coisas que o rei nunca imaginou ouvir. Porque comer e beber qualquer um come e bebe. Agora interpretar sonho não é para qualquer um. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora, aproveitando que vocês estão atentos, eu quero lhes parabenizar por isso. Quais seriam os motivos pelos quais Daniel e seus amigos não comeram e não beberam do que o rei comia e bebia? Ah, porque era vinho. Essa não é a discussão. Qual era o problema de comer e beber bem? Em que sentido Daniel e seus amigos estariam pecando se comessem e bebessem do que o rei estava lhes dando? Veja, antes de nós analisarmos isso, é preciso considerarmos que o rei não comia qualquer coisa, nem bebia qualquer coisa. O rei comia e bebia do melhor. Então quando o rei diz, vem comer e beber comigo, o rei está dizendo o quê? Vem comer e beber do melhor dessa terra. Tem gente que por muito menos se vende. Tem gente que por muito menos vai. Mas voltemos aqui. E por se tratar do melhor daquela terra, todos gostariam de comer e beber. Daniel poderia olhar e dizer, é a chance da minha vida, primeiro, de agradar ao rei, e o que é mais sério, e de me colocar acima dos demais, porque os outros olhariam e diriam, Daniel está honrado. Mas para honrar a Deus, Daniel diz, não vou agradar o rei, e não vou me colocar acima dos meus irmãos. Não vou me contaminar. Adolescentes, preste atenção. Por que Daniel rejeita? Vou abrir um parênteses aqui. Quem me ouve, diga amém. Preste atenção. O diabo, olhe bem para cá. O diabo nunca vai te oferecer o que você não precisa e o que você não pode. Então eu posso tudo? Não. Você precisa prestar atenção para você não me interpretar mal. Jesus foi tentado ali, 40 dias sem comer. O diabo se apresenta a ele e oferece primeiro o que Jesus precisa. Transforme essas pedras em pães. Jesus precisava de pão. O diabo nunca vai te oferecer o que você não precisa. Já percebeu? Que é exatamente aquilo que você precisa que geralmente aparece naquela hora. Porque o diabo, ele não vai te oferecer o que você não precisa. Segundo,
Jesus não só precisava, ele podia. E ele podia em dois sentidos: poder de não ser proibido, porque qual seria o problema de comer pão alguém que ficou 40 dias de jejum? E ele podia no sentido de ter poder para transformar pedras em pães. Mas não é porque eu preciso, e não é porque eu posso, que eu faço. Porque o diabo, ele vai te oferecer o que você precisa e o que você pode. O que ele vai fazer é deturpar o processo. Ele vai contaminar o processo. Aquilo que é para fazer na hora certa, ele vai te propor para fazer na hora errada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse Deus cria o sexo e proíbe. Não. Ele só estabelece regras. E ele estabelece regras, não é só porque isso agrada a ele, é para te proteger. Porque praticar sexo dentro do casamento é a forma mais segura de se praticar sexo. Então quando Deus diz seja santo, Ele está dizendo: isso vai me agradar, mas vai proteger a tua história, vai proteger a tua saúde. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Toque o ombro de quem está perto de você. Se você tem liberdade, abrace essa pessoa e diga: a santidade. Diga: a santidade agrada a Deus e protege a sua vida. Eu preciso adiantar. Porque Daniel não come, não bebe do que o rei propõe a ele. Quem ainda me ouve, diga amém. Sabe por quê? Porque quando o rei propõe isso a ele, é como se o rei dissesse: sente-se à mesa comigo e vamos estabelecer uma aliança. Esqueçam de onde vocês vieram, porque a vida aqui é mais atraente, e através de vocês eu vou ter mais influência sobre os judeus. E finalmente vocês vão se esquecer do Deus de vocês. Vão comendo comigo, vão bebendo da minha bebida, vão frequentando a minha mesa, e daqui a pouco você se esquece dos seus pais. Quer ver que é verdade? Porque o rei não só convida para comer e beber, como muda o nome daqueles jovens. Quem tem nome aqui, diga amém. Amém. Tem gente que não sabe nem que tem nome, é isso mesmo? Quem tem nome aqui, diga amém. Amém. Quem ainda sabe o seu nome, diga glória a Deus. Amém. Não, mas diga mesmo, porque tem gente que está tão mal que não sabe nem mais o nome. Exatamente, presta atenção. A prova de que a gente não manda em nós mesmos é que nós não tivemos o direito nem de escolher nosso próprio nome. Não, a pessoa com 13 anos diz: quem manda na minha vida sou eu. Você? Nem seu nome você escolheu. Não, eu é que sei da minha vida. Você não sabe nada. Vou te fazer outra pergunta, adolescentes. Presta atenção aqui para o seu bem. Quem escolheu o seu nome? Diga: meus pais. Vai lá, quem escolheu o seu nome? Então quando você, sem perceber, ouve o seu nome, escreve o seu nome, ou fala o seu nome, você está trazendo quem para perto? Quem escolheu o nome? Seus pais estão ali. O rei propõe: vou mudar o nome de vocês, porque o que eu quero é que vocês esqueçam da religião de vocês, da família de vocês, do Deus de vocês. Eu quero influenciar o comportamento de vocês.
O sistema atual está trabalhando para alterar a sua identidade. Mas Deus te traz aqui nessa tarde para dizer: você é o que Deus determinou que você é. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse altar. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Seja uma bênção, não é isso que vocês estão falando? Seja uma bênção para quem está perto de você e diga: o mundo não vai desfigurar a sua identidade. Deus já determinou quem é você. Eu começo a encerrar. Como Daniel se comportou? Primeiro, não vou comer, porque isso está na minha decisão. E quanto a ele te chamar de outro nome, eu não posso mudar o que ele fala. Eu posso escolher o que eu como, mas o que ele fala não. Mas aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. E aquilo que eu não posso mudar, eu não vou permitir que altere o que foi plantado aqui. Oh, glória a Deus. Em nada isso alterou as convicções de Daniel, ao ponto de, veja, o próprio rei encontrou qualidades, nenhum defeito, boa aparência, sabedoria, ciência, conhecimento, capacidade de entrar e sair. Mas você comeu com o rei? Não. Você bebeu com o rei? Não. E com quem você aprendeu a entrar e sair? Com aquele que, enquanto eu poderia usar o meu tempo para comer e beber com o rei, eu estava no meu quarto falando. Ele me deu sabedoria. Tem gente entendendo aqui. O tempo que eu poderia estar usando para fazer o meu merchan com o rei, não, eu estava no meu quarto, clamando, orando. E o Deus que tem toda a sabedoria e que é a própria sabedoria, Ele me ensinou. Você crê que Deus está falando aqui nessa tarde? Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra de Deus para alguns adolescentes. Você não precisa buscar oportunidade, você não precisa bater nas portas. Ande com Deus, faça a sua parte, e a seu tempo Deus te colocará onde Ele preparou para você. Oh, glória a Deus. Quem recebe a palavra, diga glória a Deus. Existem dois grupos, e eu encerro. Existe o grupo dos conformados, que anda conforme. Está indo para lá, eu vou. Para cá, eu vou. Qual é a onda do momento? Eu comecei a pregar, eu tinha 7 anos de idade. Não faz tanto tempo assim. Parece que foi ontem, quando no altar, um domingo de manhã, no congresso de círculo de oração, minha mãe me buscou e me colocou no meio dos irmãos que estavam buscando batismo com o Espírito Santo. E eu fui batizado. Uma semana depois eu estava pregando pela primeira vez. E eu, na minha adolescência toda, minha juventude toda, são quase 30 anos dedicadas à tentativa de pregar o Evangelho. E o que eu estou tentando dizer a vocês é que sim, não foram poucas as vezes que
que eu ouvi jovens e adolescentes dizerem: não chame o Elias para sair, porque o papo dele é péssimo. Aquilo me entristecia, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Você não está entendendo hoje, mas Deus está dizendo: continue me honrando. Fica no lugar que eu te coloquei. Permaneça decidido a me honrar. E mesmo quando a maioria te deixar, permaneça, porque eu tenho reservado para você lugares que eu reservei a poucos, porque são aqueles que decidiram viver para me honrar. Existem os conformados, que são aqueles cuja vida é controlada pelas pressões externas. Mas existem os transformadores, que são aqueles cuja vida é controlada pelas convicções internas, plantadas pelo Espírito. A coisa está fervendo do lado de fora, mas eu continuo crendo. O mundo está vindo abaixo, as ideologias estão dominando todo ou quase tudo à minha volta, mas eu permaneço naquilo que eu aprendi. Eu permaneço na verdade do meu Deus. E a seu tempo, até aqueles que te abandonaram terão que vir a você e pedir uma palavra de Deus para eles. Quer ver que é verdade? Daniel é conhecido como, repita bem forte, servo de Deus, amigo de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, confirmado por Deus. Do que você quer ser chamado por Deus? Daniel entrou na Babilônia. Escute isso, adolescentes. Daniel entrou na Babilônia como servo de Deus, chamado por ele, e nada mais do que isso. Servo e chamado. É assim que ele entrou. Durante a sua permanência lá, ele foi desenvolvendo um comportamento tão profundo de caráter, que ele foi ganhando crédito com Deus, ao ponto de ele não ser mais chamado só de servo, mas de agora se tornar amigo de Deus e confirmado por Deus. Quer ver que é verdade? E eu encerro aqui. Coloque aí, por favor, Daniel capítulo 5, do versículo 10 ao 12, por favor. Daniel já está velho, aparentemente esquecido. Daniel 5, do 10 ao 12. É possível? Daniel 5, do 10 ao 12. Olha o que diz. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, olha isso, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Por que não? Vai lá. Há no teu reino. Daniel não estava lá batendo na porta, não. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. É a linguagem dela. Vai lá. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos
adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Daniel não sabia nem o que estava acontecendo. E ciência, e estão falando dele. E entendimento, estão falando dele. Ele já está velho, achando que ninguém mais lembrava dele. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém, interpretando sonhos e explicando enigmas e chovendo dúvidas. Deus vai usar adolescentes aqui para resolver dúvidas de pessoas grandes da terra, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Chama Daniel, ele tem a solução, ele tem a saída, ele tem a voz que te dará a saída. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Com a permissão do pastor Adalto, se coloque em pé. A palavra de Deus para nós, mas em especial aos adolescentes aqui, é esta: permaneça, persevere, honre a Deus hoje, e mesmo na sua velhice, quando parecerá que todos te esqueceram, Deus fará com que o teu nome seja lembrado. Eu preciso só de 5 minutos, pastor Adalto, e eu encerro. Eu não tenho dificuldade nenhuma de terminar de pregar e devolver o microfone do jeito que tiver de fazer. Mas eu também não tenho dificuldade de entender o que Deus quer que eu faça. E eu não vou insistir tanto. Eu quero que venha aqui à frente aqueles e aquelas que entenderam que Deus está te chamando para um tempo maior de santidade. Porque esse tempo investido em santidade hoje te fará com que Deus te coloque em lugares que você nunca imaginou. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. E eu não vou insistir. E eu vou terminar a mensagem com essas pessoas que porventura vierem. Adolescentes que querem que Deus te coloque onde Ele quer te colocar. Pastor, eu quero hoje fazer um voto com Deus de viver uma vida de integridade. Eu vou à frente porque eu quero ser íntegro. Eu vou à frente porque eu não quero ser conformado. Eu quero ser agente de transformação. Venha. Pode vir mais à frente aqui, ó, para dar espaço, por favor. Quando todos que tiverem de vir, vierem, eu vou dar uma palavra a vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só abaixa um pouquinho, por favor. Isso. Você pode tocar aqui. Mas isso, tudo bem. Mas ouça-me, por favor. Como eu disse, a minha vida inteira foi dedicada ao ministério da palavra. E aí eu vou usar a frase de George Whitefield, o grande evangelista do século XVIII, o homem que, sendo britânico, abalou o que hoje é os Estados Unidos. Quando no final da sua carreira, já cansado, velho, ele disse: eu estou cansado na obra, mas não estou cansado da obra. E hoje, com 45 anos de idade, com todas as dificuldades que são inerentes à própria vida e ao exercício do ministério, se alguém me perguntar: pastor, se o senhor tivesse a oportunidade de voltar atrás e escolher, eu escolheria de novo dedicar a minha vida ao altar. Porque Deus não fica devendo nada
para ninguém. Olhe para mim. Me parece que todos que tinham de vir já vieram. Manda chamar Daniel. Ô gente, o tema de vocês é baseado em Abraão. Vocês sabem há quantos anos viveu Abraão? No mínimo 6.000 anos atrás. Que livro Abraão escreveu? Qual é o perfil do Instagram de Abraão? Qual? Não tem. Alguém já leu o texto de Abraão aqui? Não tem. Como é que pode alguém que viveu naquela época, depois de 6.000 anos, no século 21, com toda a tecnologia que tem, a história dele ser base de um congresso de adolescentes? Quem sustentou o nome desse homem? Vocês acham que o que sustenta nome é tecnologia? Inteligência artificial? Instagram? Vocês acham? Pessoas que hoje estão, amanhã não estão mais. Quem sustentou o nome de Abraão até hoje? Claro que é Deus. E o que fez Deus decidir sustentar o nome dele por tantos anos? O tipo de vida que ele viveu. A semente que ele plantou. Ouçam-me, por favor. Eu assumo a responsabilidade do que eu vou falar aqui, principalmente considerando o púlpito da onde eu estou, que é o púlpito da nossa igreja. E talvez, quase que certeza, que o principal púlpito das Assembleias de Deus nesse país. Deus fez um trato com Abraão. Abraão, onde você chegar, fale do meu nome, porque onde eu chegar, eu vou falar do teu. Fechado? Quem não fecha? Abraão viaja. Alguém pergunta: quem tu és? Ele diz: eu sou Abraão, servo do Deus Altíssimo. Se ele cumpriu a parte dele, Deus não vai cumprir? Abraão já está morto. Deus se apresenta a alguém e alguém pergunta: qual é o teu nome? E o que é que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão. E ainda traz outros na rabeira: Isaac e de Jacó. Deus quer fazer um trato com vocês hoje. Decida hoje, nesse altar, viver uma vida de integridade. Uma vida eu não estou falando de uma vida perfeita, mas uma vida de excelência. Uma vida de entrega total, uma vida de integridade, uma vida que vale a pena viver. Diga para Deus esse altar: hoje eu decido me entregar integralmente ao Senhor. E Deus assume o compromisso hoje de te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu vou orar com vocês, com a permissão do pastor Paulo, do pastor Adalto. Eu vou orar com vocês, e eu vou pedir ao Senhor que lhes dê graça, e que esse Deus que não fica devendo nada a ninguém, recompense a atitude de vocês de virem aqui, não para receber alguma coisa, mas para entregar a vida de vocês no altar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de estar aqui com os adolescentes da nossa igreja, parte dos adolescentes da nossa igreja. Eu te agradeço pela vida dos nossos pastores, da nossa liderança, pela vida do pastor Adalto, de toda a sua família, por todo o empenho dos teus servos em favor desse importante departamento da tua igreja. Renove as forças dos teus servos, renove a mente, a disposição,
o ânimo, a paixão, o amor, o fervor por esta obra. Senhor Deus, e agora eu oro com gratidão por esses adolescentes, essa multidão de adolescentes que vem à frente, não buscando alguma coisa, mas entendendo a tua palavra. Eles vieram para que, à semelhança de Daniel, eles possam viver uma vida de integridade diante do Senhor. Dá-lhes a tua graça, dá-lhes autoridade, dá-lhes o poder do Espírito Santo. Ó Deus, inclusive eu quero lhe pedir que, se houver alguém aqui batizado com o Espírito Santo, renova em línguas estranhas agora. E se houver alguém não batizado com o Espírito Santo, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo agora nesse altar. Manifesta a tua graça sobre esses adolescentes, e como sinal de que o Senhor confirma isto, e de que o Senhor os colocará em lugares estratégicos dessa nação, alegra estes corações agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. O fogo não me queima, as águas não vão afundar.